Temos agora o testemunho, né? Testemunho musical. Mais uma convidada nesta noite. Boa noite. Boa noite, querida. Todo mundo escuta, né? Se tiver uma participação especial aqui, vocês me perdoem. Entendemos. Já abriu o olho aqui. Boa noite, então. Me chamo Lídia. Tenho compromisso de consagração de vida na comunidade, comunidade de vida compartilhada. Até um ano atrás, a comunidade de vida exclusiva. Vim hoje aqui deixar meu testemunho. Pronto. Então, dar o meu testemunho musical, né? O que é a música na minha vida? Então, de um modo geral, de uma forma geral, a música na minha vida, ela sempre esteve presente como uma boa, pensava, né? Como uma boa goiana, criada por baiano e mineiro. A música sertaneja, né? Forró, sempre esteve na minha vida, ali, bem misturada. Mas nunca fui cantora, não tem cantores na minha família, né? Assim, profissionais, ou que cantem com mais, como é que fala? Talento, ou por profissão, ou algo assim. Mas a música sempre esteve muito dentro da minha casa. Minha mãe e meu pai sempre nos criou ali muito, muito musicais, né? Ouvindo muita rádio, etc e tal. Embora minha mãe cante bem direitinho, tem uma voz bem afinadinha, né? Ela sempre contava uma história que tinha alguns vizinhos que queria levar ela para Goiânia com minha tia para botar para cantar, tipo o Zezé de Camargo e Luciano, né? Essas criancinhas assim. E minha avó não deixou e tal. Mas a música sempre marcou a minha vida, né? Embora eu não cantasse de fato, assim, nunca cantei em nada. A Adriana contava no testemunho dela, acho que no primeiro dia, sobre participar da igreja, mas não ter uma experiência de Jesus. Isso aconteceu muito comigo. Então, cresci ali participando de coisas da igreja, de pastorais, de movimentos, né? Meu pai ajudou a construir uma capela lá, ali na Chapadinha, mas eu não tinha uma experiência pessoal de intimidade, de oração com o Senhor. Então, não tinha ali uma profundidade mesmo com Jesus. Mas isso aconteceu, mudou no meu RECA, que foi o melhor RECA do universo, né? Com licença. O meu grande e profundo momento com Jesus Cristo, lá em 2008, me marcou muito, né? E naquele instante eu descobri que eu cantava. Eu participei do REC e algumas pessoas começaram a dizer isso. Nossa, Lídia, sua voz é bonita, né? Você canta direitinho, não sei o quê. Algumas pessoas me perguntavam se eu cantava na capela, né? Nunca tinha cantado nada. E claro que não é uma coisa assim, Felipe Andrade, né? Soraya Caldas, Adriana Vasconcelos. Mas até eu mesma comecei a reparar na minha voz, que minha voz era bonita, que ela podia ser instrumento para Deus. Então, quando a Alice me fez esse convite, né, para testemunhar, como uma boa melancólica também, eu pensei muitas coisas do dia do convite para cá, né? O quanto que a música me marcou vocacionalmente. Então, a vocação chegou e chegou a música na minha vida. E não qualquer música, mas cantar para Deus, ser instrumento para Ele e nele. Então, aconteceu o meu RECA, algumas pessoas ficaram falando que eu cantava, né? E eu, gente, esse povo tá doido. Mas foi surgindo no meu coração um desejo por saber, de fato, cantar, saber um pouco mais de técnica, essas coisas. E veio na minha vida a EFAC, que é a Escola de Formação de Batistas Católicos, da comunidade Recado. Deus me deu a graça de fazer os 3 módulos e mais um aprofundamento, e ali eu fui percebendo que existia muita coisa no meu coração para curar com relação à música, que eu nem sabia que tinha para curar,
essa coisa de ser ministro de música, né, de ser instrumento nas mãos de Deus. E também por mistério e graça de Deus, quando a gente foi abrir a missão lá no Ceará, em 2011, né, para uma pessoa que nunca cantou nem aliás, eu cantava só Alecrim Dourado na Chapadinha, né, com meus irmãos e meus primos. E de repente cheguei no Ceará e o padre Maílson, olha, você vai ensinar esse povo a cantar o salmo, você vai ensinar esse povo a cantar. Virei professora, né, de canto. E o que foi muito desafiador, assim, para acreditar em mim, até para buscar mais estudo e ajudar naquilo que eu podia, a paróquia de Senador Sá, né, as pessoas que estavam ali. Então, e pensando na missão Ceará, né, como o Senhor me fez, de fato, uma cantora neste lugar, né, por graça e misericórdia de Deus, através da música, ele foi consolidando a minha vocação e foi consolidando, assim, a o meu canto, né, o que que é de fato cantar, o que que é de fato louvar a Deus, porque a gente enxerga Santa Cecília como uma ministra de música, talvez ela nunca tivesse cantado ou tocado algum instrumento, assim, né, exatamente, mas a gente enxerga ali um louvor profundo na vida dela. Ela é um louvor, a vida dela, a história dela, o martírio dela. E eu pensava nesses dias que o primeiro baluarte que eu me aproximei na comunidade foi Santo Antônio de Pádua, com certeza, principalmente essa minha ida ao Ceará, a abertura da casa, mas a primeira baluarte que se aproximou de mim foi Santa Cecília, nesse sentido de trazer o louvor para minha vida. De descobrir dentro do meu coração uma voz, um canto, uma história de louvor para Deus. E tá, e aí a música, né, que muitas músicas marcaram minha vocação. De fato, o Senhor me fez uma pessoa muito musical. Eu sou aquelas chatas mesmo que ficam ouvindo uma música eternamente, né, Rodrigo e Renan? Fica ouvindo uma música, assim, 30 vezes no mesmo dia, na mesma hora. Até ela fazer, né, até eu conseguir destrinchar aquela música, quando ela me toca, me faz rezar muito. E eu pensava o quanto que a música fala o que eu não consigo, né, a música me faz ouvir o que eu preciso ouvir. Então a música me ajuda a dizer para Deus o que eu não estou conseguindo falar. A música, ela consegue dilatar o coração quando ele está fechado, né, a música consegue realizar muitas obras mesmo diante de Deus. E, de tantas músicas que marcaram a minha vocação, uma em especial marcou muito lá o iniciozinho, os meus primórdios mesmo na minha vocação, que eu vou dizer ela aqui, né, em especial, e eu preciso contar a história, né, eu já não sou faladeira. Por que que essa música toca tanto meu coração? Eh, Quando eu comecei o meu caminho vocacional, eu tinha um namoro, e eu fui a sensação que eu tinha era exatamente essa, assim, eu caminhava para Deus e a criatura uns 3 passos para trás. Era sempre assim. E eu me vi diante de uma decisão, não sobre um namoro, né, eu pensava muito sobre isso hoje. Não era com relação ao namoro, mas era a minha vida com Cristo Jesus mesmo. Então, o Senhor ia me a minha vocação, ela veio de uma forma muito rápida, muito forte, né. Um dia a Esté falava assim: "Nossa, a nosso vocacional parece que foi a paulada, né, foi, assim, uma coisa rápida, como uma vocação de São Mateus". Eu gosto muito de pensar na minha vocação assim: o Senhor me chama urgentemente: "Segue-me, levanta-te, né, não olhe para trás". E eu me percebi ali como que amarrada aos pés, né. E me lembrava muito hoje também do tanto que a Lia na época falava assim: "Lídia", né, bem mansa e humilde, Lia Flávia. "E Lídia, você não fala que quer ser comunidade de vida, né?" Só tinha comunidade de vida ou aliança. "Você não fala que quer ser comunidade de vida? Esse namoro aí não tá te levando pra lugar nenhum. O que que você quer da sua vida?" Né, e a Lia foi me colocando na parede, e já tinha terminado com essa criatura algumas vezes, né,
eu perguntava assim: Senhor, me mostra, né? E Deus mostrando e a gente não quer ver. Aquelas situações assim que Deus está te esfregando na cara o que fazer, as respostas que você precisa dar, mas eu não tinha muita coragem. E aí, em especial, um encontro que teve lá ali em Taguatinga, o Toca no Coração de Brasília. Aquele momento eu me percebi ali, né, Senhor, de fato, o que que eu estou fazendo da minha vida, como diz minha formadora. Os encontros da Toca de Assis, né, daquele jeito, missas de 3 horas, adorações maravilhosas, né, momentos assim que você vê de fato o Espírito Santo descer, momentos muito fortes de adoração. E perto desse dia eu tinha acabado de voltar de novo namoro, uma pessoa muito decidida, e ali rezando, né, o padre passando e gente repousando, assim, um momento muito forte de oração mesmo. Quando eu olhei pro lado, né, a criatura lá, acho que não estava nem lá, né, não sei nem se estava de corpo presente, mas eu me senti ali completamente é, sozinha, não sei explicar. Mas eu me vi diante da minha vocação, assim, o que você de fato quer, né? E realmente não era sobre decidir sobre um namoro, mas era sobre a minha vida com Cristo Jesus. E eles cantando essa música aqui, né? Não sei se dá tempo de comentar frase por frase, que eu queria muito fazer isso, mas algumas frases importantes dessa música que sempre tocou o meu coração, para mim é a música da minha vocação. Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar. Eu fui percebendo que a minha verdadeira razão estava em um monte de coisa, menos o Senhor. Eu via Cristo ali diante de mim, né? Eu sou a sua razão, somente a sua razão. Em tuas mãos minha vida está, teu coração é onde eu quero morar e unir-me em amor como um fogo abrasador. Na minha vocação, eu sempre percebo Jesus me chamando assim a morar nele. Ele ser minha casa, né? Especialmente quem é comunidade de vida exclusiva, experimenta isso. A gente não tem uma casa. A Gisele está no Maranhão hoje, ela já esteve no Ceará, ela pode estar em Brasília, ela pode estar em Londres, ela pode estar no Japão. Quem é comunidade de vida exclusiva tem um coração que não se fixa, né? Mas ele é completamente fixado em Cristo Jesus. Inflama, faz subir tua centelha de amor em chamas do teu coração aberto, meu Senhor. Seja adorado para sempre, Senhor. Quero te amar como amado eu sou. Que loucura, né? Como é que eu vou amar o Senhor como Ele me ama? Mas existia ali um desejo no meu coração tão grande de amar a Deus como Ele me ama. Nunca vou conseguir isso. Nunca consegui e jamais conseguirei. Ninguém consegue amar a Deus como nós somos amados por Ele. Mas esse desejo era tão forte no meu coração que nada mais era importante, né? Nada se comparava a esse desejo de amar o Senhor. E eu acho interessante dessa frase aqui, né? Seja adorado meu Senhor, seja adorado para sempre, Senhor. Quero te amar como amado eu sou, em louvor me darei. Como eu não consigo amar e não jamais conseguirei amar profundamente esse Senhor como Ele me ama, eu vou me dar em louvor. É só o que eu posso fazer, né? Uma das frases, um dos versículos que mais tem me marcado nesses últimos anos é que poderei retribuir. O que que a gente pode retribuir a este Deus que nos ama profundamente, inteiramente? Que poderei retribuir? Nada, nunca. Mas eu me darei em louvor, me darei em adoração, né? Isso que Santa Cecília vive e viveu o tempo inteiro. Tua vontade é a minha uma só. Teu coração e o meu sejam um só, movimento de amor como um fogo abrasador. De novo, né? Quando que a minha vontade vai ser como a vontade de Deus? Alice falava sobre a vontade de Deus no início da oração. Então, somente cheios desse Espírito Santo,
cheios da graça de Deus ali para viver a vontade de Deus, não mais a minha vontade, né, não mais o meu querer. Naquele instante, lá atrás, quando a Lia me questionava sobre o aquele namoro, né, de novo, não era sobre o namoro, era sobre a minha vida, os rumos da minha vida, os rumos que eu, de fato, queria viver. Qual é o rumo que você queria viver, né, que você quer viver agora, a partir de agora? E aí, de novo, o refrão, né? Inflama, faz subir tuas centelhas de amor, em chamas o teu coração aberto, meu Senhor. Enfim, então, eu acho que o que fica mais forte para mim, na minha vida, o que a música faz em mim, é, é me aproximar sempre de Deus. Né? Geralmente, o que me faz me aproximar de Deus é a música. Ou o Santo Terço, né, unir essas duas coisas, melhor ainda. Mas a música, ela consegue me atrair muito ao Senhor, especialmente porque a minha vocação, de certa forma, ela nasceu muito musical, né, quando ali no meu REC, algumas pessoas começaram a dizer que eu cantava, embora até hoje eu tenha essa dificuldade de acreditar nisso, né, porque, a princípio, eu nunca tinha cantado para ninguém, para nada, né, enfim. E gostaria de cantar, então, essa canção. Gostaria que fosse um momento de oração, né, para todos nós aqui, provavelmente, pelo menos a maioria deve conhecer essa canção. E o meu desejo mesmo era que todo mundo pensasse, né, rezasse comigo, conseguisse adentrar essas frases, né, esses versos. Pode ser? Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar, em tuas mãos minha vida está. Teu coração é onde quero morar e unir-me em amor, como um fogo abrasador, inflama, faz subir tuas centelhas de amor, em chamas do teu coração aberto, meu Senhor. Seja adorado para sempre, Senhor. Quero te amar como amado eu sou. Em louvor me darei. Tua vontade e a minha, uma só. Teu coração e o meu sejam só. Movimento de amor, como um fogo abrasa, inflama, faz subir tuas centelhas de amor, em chamas do teu coração aberto, meu Senhor, inflama, faz subir tuas centelhas de amor, em chamas do teu coração aberto, meu Senhor. Amém? Então, fazer uma breve prece ao Senhor, que Ele possa inflamar nossos corações. Assim como eu peço mais uma vez, o Senhor inflame o meu coração, dessas centelhas de amor, dessas chamas vivas, para abrasar, para queimar de novo, um novo ardor esteja